boa noite. Tô aqui para falar sobre. Eu ia falar sobre um insight, mas não é algo tão valioso para ser um insight ou uma ideia. É uma reflexão que eu tive, que eu ainda tô tendo, sei, dos meus 20 até 22, e estudando, trabalhando com pessoas mais velhas, mais novas. A gente começa a perceber, pelo menos quem é reflexivo, né, tipo observador, começa a perceber umas coisas. Eu estudo com uma galera mais nova assim, né, 18 anos. Tô com 22, então o pessoal mais novo. E muitos não não levam tantas coisas a sério. E quando você para pra pensar nessa coisa de tipo de aproveitar, de curtir, ou então até de ser mais responsável, essas esses fatores assim que geralmente as pessoas se encontram. E é muito doido porque se você se colocar na pessoa mais nova, porque quando você era mais novo, você também tinha aquele espectro, aquele modelo mental. Eu já vi alguns colegas meus, né, mais novos, falando: "Pô, eu não trampo não, eu sou vagabundo". Como se ser vagabundo fosse um espectro legal. Eu reconheço isso porque eu já tive esse espectro, entendeu? Esse modelo. Pô, eu sou vagabundo, não faço nada, entendeu? As pessoas acham legal, só que esse modelo foi tirado de mim nos meus 20 anos. Quando eu descobri que, pô, eu tenho 20, o próximo zerinho, irmão, é 30. E se você não fazer nada pra mudar isso aí, você vai continuar sendo vagabundo. E vagabundo com 30 anos não é bem visto pela sociedade, por ninguém, na verdade, né? Aí são pequenos cliques que você tem que as outras pessoas não, que você para pra pensar assim: nossa, cara, um dia eu já pensei desse jeito, mas tal acontecimento me fez mudar. E aí você começa a ficar pensativo: caramba, essas pessoas ainda não tiveram o choque que você teve pra mudar de pensamento, sabe? É por isso que geralmente não tem como a gente... Como é que eu posso dizer? Por mais que o adolescente tente se provar sábio, conhecedor e até responsável, ele não é, porque tem muitas coisas que só a idade ensina, entendeu? Então não adianta se o menino ou a menina é cabeça dura, fala que sabe de tudo, não sabe, não sabe. Tem certas coisas que só a idade ensina, e essas crises, esses pensamentos são assim fatais em determinadas idades, que só quem tem passa, quem não tem ainda não tem como passar. Depois de conviver com pessoas mais novas, convivendo com pessoas mais velhas, a gente percebe que o foco principal da vida de cada pessoa é prover, seja para si mesmo, para o companheiro ou para a companheira ou para a família. O foco primordial de todo cidadão, de todo humano, é prover para os seus. Isso é indiscutível, indiscutível. Se você não acha que o maior objetivo da vida de cada um é poder prover para si e para os seus, você ainda não entendeu a vida, irmão ou irmã, ainda não entendeu a vida. O mundo é uma selva e a gente tem que sair pra caçar todo dia, tá ligado? Pra trazer pros nossos, pra colocar comida na mesa. E essas coisas, cara, colocar comida na mesa é uma das coisas que, não sei, a minha avó falava quando eu era pequeno: graças a Deus tem comida na mesa. Aí eu ficava assim: uai, vó, lógico que tem comida na mesa? Como assim? Lógico que tem. Você não tá vendo a comida aí? Sabe, eu não entendia o grau dessa frase, sabe? Mas só quem tá ali, no corre, né, na intenção de buscar, de prover, é que entende o peso de pequenas frases, tá ligado? De pequenas frases. E a partir do momento que você vai criando essa maturidade, essa consciência, você vai mudando seu raciocínio. Muitas coisas deixam de ser interessantes, sabe? É óbvio que, pô, não sei o que você tá pensando com coisas interessantes, mas seu raciocínio começa a ficar mais independente, sabe? A opinião dos outros não começa a se importar tanto. Geralmente quando você vê uma pessoa mais nova falando tais coisas, beleza, você concorda, você prefere não discutir, porque as pessoas não tiveram o mesmo clique que você teve, entendeu? E é coisa de idade, isso vai passar.
Mas o fato é que nem todos vão ter o clique da mesma forma. Isso é um fato também, porque todos os adultos buscam prover para os seus, mas não são todos que conseguem prover e sustentar um lar. E essa questão de prover e sustentar um lar vem muito de família, né? De construir uma família, de pro homem de ter pessoas dependendo de você, para a mulher geralmente de ter um lar para edificar. Vem muito dessa questão de constituir tribos. E assim, quando você não constitui uma família, você quer pelo menos ter uma pessoa ali de confiança. E essa relação interpessoal, né, tipo assim, você e aquela pessoa o resto da vida é simbólico, cara. É um simbolismo muito grande por trás de cada união desse sentimento de pertencimento, sabe, das pessoas, das memórias, de ter uma casa pra voltar e ter uma pessoa te esperando. É muito simbolismo, cara. No fim, família, mano. Família é muito sobre pertencimento. Pertencimento. Porque se você tem um lar para sustentar, se você tem um lar para melhorar, não sei, para desabar, se você tem um lar para poder contar, pessoas de confiança, se você tem afeto em volta de você, você tem tudo, entendeu? Eu já escrevi uma vez sobre quando a simplicidade se torna sofisticação. E no final, cara, não são os bens, não são o dinheiro, não é a luxúria, não é essas coisas materiais que constituem as relações humanas, mas são os próprios seres humanos, cara. São as coisas que não são compráveis. É tudo aquilo que não é comprável. A sua felicidade não é comprável, o seu shape não é comprável, uma relação recíproca e amorosa não é comprável, cara. A sua saúde não é comprável, entendeu? No fim, a grande riqueza é você ser rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Isso sim é riqueza, cara. Acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo. Longo não, 7 minutos. Mas teve uma troca de ideias interessante aqui. Acho que eu vou fechar por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Novamente falando o link com o newsletter, Instagram. E outras coisas tá na descrição, não vou ficar falando porque é chato. Valeu, tamo junto, até o próximo.